Amém, queridos? Queridos, nas últimas 2 semanas nós conversamos um pouquinho sobre reinar em vida. Nós falamos um pouquinho sobre o texto de Romanos 5,17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós temos conversado a respeito desse texto, queridos, que nós fomos chamados a reinar em vida. E o que nos impede de reinar, queridos? Na primeira semana nós conversamos um pouquinho sobre isso, daquilo que nos impede de reinar, e nós colocamos 3 pontos: o medo, a amargura e o domínio próprio, ou a falta do domínio próprio. Medo, amargura e domínio próprio. Na semana passada nós conversamos um pouquinho como reinar. E nós usamos o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que fala assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida. Nós conversamos um pouquinho sobre o que são vencedores. Vencedores são aqueles que vencem dores. Eles vencem as dores, eles reinam em vida. Através do quê? Do sangue do Cordeiro, da palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas. Nós conversamos um pouquinho dessa maneira de como reinar. As palavras estão no nosso canal lá no YouTube, você pode acessar. E hoje eu quero continuar, queridos, falando um pouquinho sobre esse tema, reinando em vida. E se eu pudesse colocar um subtítulo, eu ia colocar chamados à comunhão. Reinando em vida, chamados à comunhão. E eu peço para que você abra novamente 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E é em cima desse texto que eu quero conversar um pouquinho com vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus fala assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A afirmação de Paulo é poderosa. Ele fala: fiel é Deus. Queridos, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, a palavra de Deus fala assim. Preste muita atenção. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, a palavra de Deus fala assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Queridos, Deus, Ele sempre permanece fiel às nossas vidas. Por quê? Porque é um traço da sua personalidade, é uma característica de Deus. Ele é fiel. E pela fidelidade de Deus, nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. Então Deus, Ele é fiel, e pela sua fidelidade, nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. Queridos, a palavra comunhão, no grego ali, é koinonia. Koinonia, ela pode significar fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação. Relação, comunhão ou intimidade. Koinonia, ela aponta para intimidade. Então nós podemos colocar comunhão como intimidade. Então nós fomos chamados à intimidade com Jesus Cristo.
de sermos íntimos de Jesus através da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, quando nós falamos isso, nós precisamos compreender uma coisa, e isso tem que cravar no nosso coração. Principalmente aqueles que são membros da nossa igreja, precisa cravar isso no nosso coração. Jesus, ele não veio simplesmente para nos salvar. Isso precisa entrar dentro de nós. A salvação faz parte da obra redentora de Jesus, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal de Deus, queridos, é restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. E uma das coisas que foi perdida lá no Éden, queridos, foi a intimidade. O plano original de Deus nos leva de novo a um lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade nos leva a um lugar de governo. Repita assim comigo, dentro do seu carro, governo. Isso precisa ficar cravado em nós. O lugar de intimidade, queridos, leva a um lugar de governo. Abram comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28, a palavra de Deus fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. Algumas traduções vão falar sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o plano original de Deus, queridos, era que o homem fosse frutífero, multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse e por último que ele tivesse domínio. A palavra domínio no original ali, queridos, é radá. Radá ele aponta para quê? Para governo, ter domínio, dominar, submeter. Ter domínio, governar, subjugar. Então quando Deus fala assim, tenha um domínio, Ele está falando governe sobre toda a criação. Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais. Você nasceu e foi criado para quê? Para ter domínio, para governar. Consegue me entender? Nós fomos chamados, queridos, para governar sobre a criação. Só que nós sabemos que o homem caiu e a comunhão foi cortada pelo pecado. A posição foi perdida. Queridos, Deus ele estabeleceu Adão e Eva para quê? Para governar. Quando a serpente engana Eva, queridos, Eva entrega o seu governo e começa a ouvir a serpente. Aquela que era para governar foi governada através das ideias, dos pensamentos. Nós vivemos em uma guerra de ideias, queridos, de pensamentos. Deus falou uma coisa, a serpente chega para Eva e fala assim, não é bem assim. Isso aí não tem nada a ver. A primeira porta do inferno. Isso aí não tem nada a ver. Quando Eva ouve isso e acolhe isso, aquela que governava entrega o governo à serpente. E é dominada por uma influência, queridos, por um pensamento. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 9, depois da queda, Deus vem ter com o homem, olha o que a palavra de Deus fala. Ao ouvir a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, aonde você está? Preste muita atenção. A pergunta que Deus fez para o homem é aonde você está? Então na viração do dia, queridos, mesmo depois do homem e da mulher ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, na viração da tarde, do vento suave da tarde, aproximadamente nós poderíamos dizer perto das 18 horas da tarde, Deus vem no jardim, começa a andar no jardim, à procura do homem, para quê? Para que o homem esteja na sua presença. E qual que foi a pergunta de Deus? Aonde você está? A pergunta não foi o que você fez. A pergunta foi aonde você
está. Você saiu da sua posição e você não está mais na minha presença. O medo domina o coração do homem, ele se esconde na sua mentalidade pecaminosa, porque o pecado já tinha entrado em Adão e Eva. Eles têm medo e no seu pensamento pecaminoso eles acham que podem se esconder de Deus atrás de árvores. Eles acham que eles podiam se esconder. E daí Deus pergunta: onde você está, Adão? Você deveria estar em uma posição, e essa posição é na minha presença, estando íntimo comigo. E todas as vezes que eu e você de forma consciente pecamos, nós nos escondemos atrás de árvores, achando que nós podemos nos esconder de Deus, longe da nossa posição original. Você consegue me entender? A pergunta de Deus não foi o que eles fizeram. Deus pergunta: por que você saiu da sua posição? Era para você estar na minha presença. O pecado, queridos, quebra a comunhão e a intimidade com Deus. E essa é a pior consequência do pecado. A pior consequência, queridos, do pecado é a quebra da intimidade e da comunhão com Deus. Todas as vezes que eu e você decidimos assistir aquilo que não é para se assistir, nós quebramos a comunhão com Deus. E essa é a pior essa é a pior consequência do pecado. E o pecado não tem só a ver com imoralidade, queridos. Quando eu e você decidimos falar mal dos outros, a pior consequência que acontece, queridos, é a quebra da intimidade, da comunhão com Deus. E a pergunta de Deus é: onde você está? A perca da intimidade, queridos, gera a perca do governo. Preste muita atenção aqui comigo. Preste muita atenção. Quando a intimidade é quebrada, queridos, quando o homem sai da presença de Deus, além da consequência de ele perder a intimidade, ele perde o governo, ele perde a autoridade, ele perde o governo. Abram comigo em Gênesis capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto. Gênesis capítulo 9, versículo 1 ao 2. Enquanto você vai abrindo, eu vou te explicando o contexto. Aqui, Deus ele já dá um reset na terra. Ele pega Noé, sua família, coloca dentro de uma arca. A chuva vem, você sabe, você já ouviu desde criança essa história. Vem o dilúvio sobre toda a terra, Deus reseta a terra. Quando a arca ela repousa, Deus vem e fala com Noé. E abençoa Noé e sua família. E olha o que Deus fala. Gênesis capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, ou sejam frutíferos. Multipliquem-se e encham a terra. Versículo 2. Todos os animais da terra, todas as aves dos céus, terão medo de você e pavor de você. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Nas mãos de vocês para quê? Para que vocês se alimentem. Aqui nasce o churrasco. Só que olha que interessante. Deus abençoa Noé e fala o quê? Frutifiquem, multipliquem e encham a terra. E ele para por aí. Por quê? Porque com o pecado no ser humano ele não poderia mais ter o radar, o domínio, o governo. Se você comparar Gênesis 1:28 com Gênesis 9, do 1 ao 2, a diferença é que Deus abençoa Adão e Eva e fala: frutifiquem, multipliquem, encham a terra e dominem sobre ela. Radar, exerçam governo. Quando Deus reseta a terra e abençoa Noé novamente, ele fala o quê? Frutifique, multiplique e encham a terra. Só que não tem como Deus restabelecer o governo. Por quê? Porque o pecado habitava no homem. O homem já não governava sobre a terra, só que a terra governava sobre o homem. A ponto de os frutos da vinha, depois de fermentado, geram vinho, e o homem enchia a cara de vinho, só dava problema. Uma fruta começou a dominar o homem. A natureza começou a governar o homem. Se você vê pessoas presas em vícios, queridos,
O que é a cachaça? A cachaça é uma planta que domina o homem. O que é o fumo? O fumo é uma planta que domina o homem. O que é a cocaína? Uma planta que domina o homem. Por quê? Porque o homem debaixo de pecado, ele já não tem mais governo. Ele perdeu o governo. Ele perdeu essa capacidade de reinar. Por isso que nós vemos, queridos, se nós compararmos o texto, nós vamos ver que o plano é o mesmo, queridos. Só falta o governo, o radar, o dominar a terra. Que isso foi perdido, queridos. Era impossível o homem governar com o pecado presente na sua vida. O governo, ele foi entregue. Olha o que Lucas, capítulo 4, versículo do 5 ao 7 fala. Não precisa abrir, só presta atenção aqui. Lucas, capítulo 4, versículo do 5 ao 7, a tentação de Jesus. A palavra de Deus fala assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou em um momento de tempo todos os reinos do mundo. E o diabo disse: dar-te-ei a ti todo esse poder e glória, porque a mim foi-me entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. O diabo, em um piscar de olhos, queridos, levou Jesus para um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo, todos os governos do mundo. E o que ele falou? Tudo isso aqui, toda essa glória foi me dada, a capacidade de reinar sobre essa terra foi me dada. Foi dada no erro de Adão, é meu, e eu dou a quem eu quiser. A única coisa que você tem que fazer é me prostrar e me adorar. E ele faz essa proposta para Jesus: você não precisa ir para a cruz, é só você me prostrar e me adorar que eu te entrego isso de novo. E quantas propostas dessas nós ouvimos, queridos? Você não precisa morrer para você mesmo, é só você me adorar. Adore o dinheiro, adore as coisas que eu posso te dar. Só que olha que interessante o que o diabo fala, queridos. Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. O governo da terra foi entregue ao usurpador, queridos, ao Deus falso. Ele foi dado a um Deus falso. E Satanás, ele tinha a autoridade sobre a terra. Repita assim comigo: graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, queridos. Jesus restaura essa autoridade e entrega ao homem. Olha o que Mateus, capítulo 28, versículo 17 ao 20 fala. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo, preste atenção: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, queridos, ele abre um novo e vivo caminho. Ele restaura a comunhão, a intimidade perdida no jardim. A pergunta hoje que Deus faz é a mesma que Ele fez a Adão: aonde você está? E nós respondemos: nós estamos em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, queridos, têm a comunhão com Deus, têm a intimidade com Deus. Em Cristo nós temos o radar novamente, o domínio sobre a terra. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Jesus, na obra da cruz, queridos, ele usurpa, ele toma de novo de Satanás, ele coloca, expõe toda a autoridade, todo o demônio, todo o principado, ele expõe eles à vergonha, ele despoja, ele tira todo o poder do diabo. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a ele toma de volta essa autoridade e entrega nas mãos da igreja. Por isso que eu e você temos a capacidade de reinar em vida. Por quê? Porque a pergunta de Deus é: onde você está? E a nossa resposta vai ser: nós estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Eu e você estamos revestidos, escondidos em Cristo. E quando eu entendo isso, queridos, a minha mente muda e eu começo a governar. Eu não sou mais escravo de circunstâncias. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Você consegue me entender? Hoje o vício não nos governa mais, queridos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. O radar, o lugar de governo, queridos, foi restaurado.
Por isso que eu e você estamos assentados em Cristo. Um rei se assenta no seu trono, e nós estamos assentados, escondidos em Cristo, sentados num trono de governo. Agora podemos entender, queridos, as palavras de Jesus, queridos, a respeito de João Batista, que está em Mateus capítulo 11, do versículo 11 ao 12. A palavra de Deus fala assim: em verdade digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, os que usam de força se apoderam dele. Queridos, Adão não era nascido de mulher, e Adão foi abençoado por Deus, e ele tinha o radar em sua vida, a capacidade de governar. Só que quando Adão peca, ele perde essa capacidade de governo, que é restaurado em Jesus, depois de João Batista. Então o que Jesus está falando? De João Batista até Adão, queridos, era um tempo, existiam pessoas, Moisés, Abraão, Elias, todos aqueles grandes homens de Deus, eles estão de Adão até João Batista. Mas o menor no reino de Deus, preste atenção, o menor no reino de Deus é maior do que todos esses. Por quê? Porque o menor no reino de Deus, ele está em uma posição, em Cristo Jesus. O radar foi restaurado, a capacidade de governar foi restaurada. Você consegue entender? Eu e você, nós podemos frutificar, multiplicar, encher a terra e governar e dominar. Pastor, mas por que isso não acontece? Porque a gente não crê. O diabo, ele não pode nos tirar da posição que nós estamos em Cristo Jesus, mas ele vai fazer de tudo para nós crermos errado. E ele vai falar no seu ouvido: não é bem assim. Isso talvez não tenha nada a ver. Por quê? Porque se nós cremos errado, nós manifestamos errado. Por isso, queridos, que o menor no reino de Deus é maior do que todos daquele do Antigo Testamento, queridos. No reino de Deus somos chamados a frutificar, a multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominar, ter domínio, governar sobre ela. Homens e mulheres íntimos de Deus não são governados pela natureza, não são governados pela circunstância, não são governados pela ansiedade. Por isso que Deus é fiel e nos chama a comunhão com Ele, a intimidade com Ele. Homens e mulheres íntimos de Deus não são governados por circunstância, não são governados por sentimento, não são governados por pensamentos, não são governados pela natureza. A comida não nos governa mais, o vício não nos governa mais. Você consegue me entender? Eles governam, eles reinam em vida. Homens e mulheres íntimos de Deus, eles reinam em vida, reinam sobre a circunstância, reinam sobre a ansiedade. Eles vivem o plano original de Deus para suas vidas. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão do seu Filho, nos chamou à intimidade com Jesus. Queridos, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que pessoas íntimas de Deus, queridos, elas frutificam, elas multiplicam, elas enchem a terra com seus pensamentos e ideias e elas governam. E essa é a nossa ideia como igreja, queridos. A visão da nossa igreja, preste muita atenção, é essa aqui, ó. Se você não sabe, você vai saber e eu vou ficar falando até você decorar isso. A visão da igreja é o que, queridos? A visão da comunhão Cristã Shalom de Vitimarsum é o que? Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus e que sejam cheias do Espírito Santo para que vivam um relacionamento íntimo com Ele, a tal ponto de refletirem suas virtudes, ser como Ele e servir como Ele em todas as áreas de influência da sociedade. Se fosse para fazer um resumo, para você não precisar decorar tudo isso, a nossa visão é levar as pessoas a crerem no Senhor Jesus, serem cheias do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e se tornarem íntimas de Deus.
Porque se elas se tornarem íntimas de Deus, queridos, elas vão fazer o quê? Influenciar as pessoas ao seu redor. Influenciar as áreas de influência da sociedade. Se o cara é íntimo com Deus, queridos, ele vai ser um mecânico, ele vai ser o melhor mecânico. Por quê? Porque ele é íntimo com Deus, ele serve as pessoas de todo o seu coração. Se a pessoa é uma professora, ela vai ser uma professora íntima com Deus, ela vai ouvir o agir do Espírito Santo na sua vida e vai influenciar os seus alunos. Por isso que a nossa visão é levar as pessoas a crerem em Jesus. O passo do novo nascimento. Nasceu de novo, agora vamos fazer ela ser cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo batize ela, que ela seja envolvida por Ele. E depois disso levar ela à intimidade. Por isso que você vai ouvir eu falar, faça sua devocional, esteja com Deus, ore em línguas, tire tempo para orar, ore em línguas, ore em família, faça coisas para ser íntimo de Deus, jejue, busque a Deus. Porque quando nós somos íntimos de Deus, queridos, as circunstâncias não nos dominam, nós não somos mais inconstantes. Tem gente que vive o céu e o inferno em 5 minutos. A intimidade com Deus, queridos, nos leva a saber que Deus é fiel. Não importa o que eu estou passando, queridos. Queridos, pode chover canivete, eu vou estar pregando a palavra de Deus aqui. A constância nos mostra que nós somos íntimos. Qual que é a nossa visão? É levar as pessoas a crer no Senhor Jesus. Serem cheias do Espírito Santo. Tenham intimidade com Deus. A ponto de refletir suas virtudes, de ser como Ele e servir como Ele. Em todas as áreas de influência da sociedade. Essa visão gera uma missão, queridos, que é o que nós sempre falamos. Jesus, ser como Ele, servir como Ele. Mas tudo isso nasce da onde, queridos? Da intimidade. Assim eu e você vamos implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Essa é a parte do quebra-cabeça que Deus nos deu. Preste atenção aqui, essa é a parte do quebra-cabeça que Deus nos deu. Pastor, tem várias visões, tem várias maneiras de fazer igreja. Sim, tem, nós respeitamos todas. Só que qual que é a parte que nos cabe? Qual que é a peça do quebra-cabeça? É isso que Deus tem nos dado. Essa é a parte do nosso quebra-cabeça. Por isso que nós andamos por visão. Por isso que nós andamos por propósito. Por isso que nós não fazemos conferência em cima de conferência. Por isso que nós não ficamos inventando. Por isso que nós não corremos atrás disso. Nós temos uma visão. E qual que é a nossa visão? Levar as pessoas a crerem em Jesus, serem cheias do Espírito Santo, serem íntimas de Deus, a ponto de refletirem sua virtude, ser como Ele, servir como Ele. Ponto. É isso que Deus nos chamou para fazer. É isso, essa é a parte do quebra-cabeça, queridos. O reino de Deus, imagine como uma linha de produção, amém? Quem já viu linha de produção? Se você estudar, é muito interessante sobre linhas de produção, como o Henry Ford mudou as linhas de produção, é muito interessante. Quando você vai numa linha de produção, queridos, às vezes a pessoa só faz uma peça. E você está fazendo aquela peça, você não entende o todo, talvez. Só que quando você anda por toda a linha de produção, você chega no final, você vê o todo, e você fala, uau, saiu um carro daquilo ali, e o cara talvez só faça uma peça. E eu e você, como igreja, nós só fazemos uma parte disso, queridos. Não que a gente saiba tudo ou faça tudo, a gente faz uma parte. E qual que é a nossa parte? Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus. Serem batizadas com o Espírito Santo ou cheias do Espírito Santo. Serem íntimas de Deus a ponto de refletir suas virtudes. Ser como Ele, servir como Ele. Essa é a parte do nosso quebra-cabeça. E quando nós vamos fazendo o nosso trabalho aqui em Vitimarsum, São Luís do Purunã, nós vamos fazendo isso, o que acontece, queridos? Quando nós formos levados ao céu, quando nós vermos o nosso Senhor Jesus voltando, o que vai acontecer? Nós vamos ver o todo. Consegue me entender? Nós vamos ver o todo.
Tudo afunila nisso. Dá outro microfone, acho que é bateria. Tudo afunila nisso. Nisso o que, queridos? Nessa nossa visão. Por que nós fazemos grupo familiar? Por que nós fazemos grupo familiar? Para levar as pessoas a crerem no Senhor Jesus, serem cheias do Espírito Santo, serem íntimas de Deus. Para quê? Para que elas reflitam o ser e o servir em todas as áreas de influência da sociedade. É por isso que nós fazemos grupo familiar, é por isso que nós fazemos celebração, por isso que nós fazemos o encontro face a face, por isso que nós fazemos louvor, por isso que nós fazemos os ministérios, as devocionais. Tudo gira em torno desse propósito. Ah, pastor, então é por isso que você não traz muito pregador de fora? Por isso que você não leva a gente para conferência? É por isso. Porque nós temos uma visão e uma missão. E quando eu entendo isso, eu vivo por isso. E quando eu vou cumprindo isso, eu vou vendo pessoas se tornarem íntimas de Deus. E quando as pessoas são íntimas de Deus, o que elas vão fazer? Frutificar, multiplicar, encher a terra e governar. E daí assim nós reinamos em vida. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós reinamos. Essa é a nossa visão. Por que nós estamos abrindo um ponto de pregação em São Luís do Purunã? Para levar as pessoas a crerem em Jesus, serem cheias do Espírito Santo, serem íntimas de Deus, para que elas sejam como Jesus e sirvam como Jesus em todas as áreas de influência da sociedade. Então nós vamos ganhar uma pessoa lá que é um frentista de posto, nós ganhamos ele para Jesus. O que nós vamos fazer? Fazer ele ser cheio do Espírito Santo. Depois de ele ser cheio do Espírito Santo, nós vamos fazer ele ser íntimo de Deus. Quando ele for íntimo de Deus, a hora que ele estiver abastecendo o carro, quando ele estiver abastecendo um caminhão, ele vai ter uma palavra para aquele caminhoneiro. E aquele caminhoneiro vai ser tocado por Deus, vai ser transformado. Essa é a nossa visão. E eu gostaria que isso incendiasse o seu coração. Porque nós fomos chamados a reinar em vida. Você recebe essa palavra no seu coração, queridos? Você consegue entender isso, captar isso? Vivemos para isso. Vivemos para isso. Queridos, eu dou minha vida por essa visão. Nós temos trabalhado, abrindo igreja, implantando igreja, eu com a pastora Kelly, há algum tempo já. E nós damos a nossa vida por essa visão. Eu creio nisso de todo o meu coração. Por isso que eu faço grupo familiar. Por isso que eu faço aconselhamento. Por isso que eu falo, faça a sua devocional, porque eu creio nisso, queridos. Eu vivo por isso. E essa é a nossa visão. Nós fomos chamados como igreja para isso. Amém? Vamos orar? Se você tiver liberdade, feche seus olhos, eu quero orar por você.